Então vamos lá, para vocês que já estão aqui, boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje nossa terceira aula de Estruturas 2, que vamos tratar justamente sobre lajes, tá? Vamos dar uma introdução aí, já fazer algumas continhas a respeito de lajes, tá ok? Então vamos lá, vamos começando aqui então, conforme o pessoal for chegando. Então, o senhor não deixou disponível essa planta? Não. Quer que eu faça agora? O senhor que sabe, né? É que eu meio que também já tô com o AutoCAD aberto já. Então, vamos lá, peraí. Rapidão nós já fazemos aqui. Posso mandar para você pelo WhatsApp mesmo? Depois eu posto no Siga ou quer que eu ponha lá no Siga? Pode ser pro WhatsApp mais rápido. Depois eu mando para vocês pelo Siga, tá? Jamile, não sei se está pegando o computador, quer que eu passe também, ou caso contrário, eu mando aqui pelo WhatsApp. Eu acho que você assiste pelo celular, né? Tranquilo, não tem problema. Depois eu posto lá, é um exercíciozinho bem simples mesmo, tá? Então, beleza, pessoas, vamos começar a falar hoje, então, sobre os principais elementos estruturais e vamos começar justamente pelas lajes, tá? Então, as lajes, teoricamente, têm que ser planas dentro aí de algumas características específicas, tá? Então, elas são elementos bidimensionais, tá? Daria para considerar tridimensionais, caso ela fosse muito espessa, mas ela praticamente são elementos bidirecionais, tá? Tem essas duas direções. E aí nós temos alguns tipos aí de diferenças entre as lajes. E digo para vocês que dentro dos elementos que a gente vai calcular, a laje, na verdade, é um dos mais complicadinhos, vamos dizer assim, tá? Tanto que ela nem é o foco aqui de estruturas 2, tá? Eu passo alguma coisa aqui, principalmente de laje pré-moldadas, que eu acho importante vocês saberem, mas quem for calcular depois laje maciça, principalmente, é um trabalhão, tá? Digo de passagem aí, mas isso vai ficar aí mesmo para engenharia, quem for se aprofundar nesse assunto, tá? Aqui a gente vai fazer alguma coisa de laje pré-moldada só, e uma pinceladinha aí, só alguns conceitos de laje maciça, ok? Então, as lajes em si, vou até pegar aqui um exemplo, vamos pegar um aqui assim mais ou menos, tá? Então, o que é a laje? A laje, ela é um elemento estrutural que vai receber todas as cargas da sua estrutura. Cargas essas que podem ser permanentes e podem ser cargas acidentais. Então, por exemplo, se você tem lá o seu contrapiso, se você tem um granito, enfim, tudo que tiver ali fixo, que nunca vai sair daquele lugar, é uma carga permanente. Tudo que for móvel, por exemplo, pessoas, móveis, tá? E, enfim, todas essas coisas são cargas acidentais, que elas podem estar, podem não estar, elas podem ficar por um certo tempo ou não, né? Então, por exemplo, você põe um guarda-roupa lá num canto de uma parede, ele vai estar aquela carga, aquele peso por um tempo, depois você muda ele de lugar, e assim sucessivamente. Pessoas, então, nem se fala, né? Pessoas vão transitar, vão andar pela laje. E em si, essa laje vai fazer o quê? A função estrutural de laje é pegar essa carga, que pode ser pontual, se você pensar uma pessoa de pezinho ali, uma carga pontual, ou você pensar, por exemplo, naquele contrapiso todo, e distribuir para as vigas, tá? Então, a função dela é pegar essa carga, distribuir para as vigas. Daí, as vigas vão distribuir para os pilares e os pilares para as fundações. Então, essa é a ideia. Sempre essa carga e descendo, tá? A outra carga bem importante aí da laje é a caixa d'água, né? Então, caixas d'água
por exemplo, você tem lá uma caixa d'água de 1.000 litros. Então, pela regra, 1.000 litros, 1.000 quilos só de água. E isso sempre está numa laje bem pequenininha, uma carga bem pontual, vamos dizer assim, tá? Então, a caixa d'água tem o que aí? Um diâmetro de 1,20, mais ou menos. Então, uma carga bem elevada que geralmente é distribuída aí em cima de uma laje, tá? Então, são esses pontos. Esse aqui, como vocês já viram, é a representação lá da laje, tá? Das vigas e coisa e tal. E aí vamos entrar no assunto, justamente o primeiro deles, que é a laje maciça. Então, o que é uma laje maciça? Laje maciça é aquela geralmente feita em prédios, muitas vezes, não que não possa ser residencial, que é aquela que você vai fazer a forma, vai colocar a sua armadura e vai entrar com o concreto em cima disso, tá? Então, é uma laje pura mesmo de concreto, com armação, concreto armado, concretado geralmente em obra, tá? Então, isso é a tal da laje maciça, que é, até pouco tempo atrás, uma das mais usuais, tá? Principalmente se você falar em prédios, obras assim grandes. Residências faz, mas não é tão comum, tá? Hoje não mais, tá? Principalmente por causa de custos. A gente já vai falar disso aí também um pouco. Prédios ainda é feito? Sim, prédios é feito bastante ainda, tá? A grande vantagem de se trabalhar com laje maciça, ou o que geralmente acontece, é que quando você vai fazer uma concretagem de viga, você concreta essa laje junto. Então, você tem um elemento meio que concretado de uma vez só, que seriam as vigas e as lajes, tá? Então, tem essas vantagens. Qual que é a desvantagem da laje maciça? Muito peso, tá? O principal é que ela é muito pesada, tá? Vamos colocar aqui em termos práticos, uma laje maciça, vamos falar de concreto, 2.500 quilos por metro cúbico, né? Que é o concreto. Já uma laje pré-moldada, estamos falando aí em 1.200, 1.300, então é tipo metade do peso. Então isso dá uma diferença boa. Fora isso, a questão do custo, né? Você tem um concreto puro, que a gente vai comparar com a laje pré-moldada, ela também, olha, dá para dizer aí que uns 40% mais barata. Então, por isso que a laje pré-moldada acabou aí tendo meio que sobressaindo em cima da laje maciça. Tem situações que mesmo residenciais a laje maciça ainda é bom? Sim. Por exemplo, como está esse desenho aqui, não é exatamente isso, tá? Mas se você tivesse um balanço, se tiver uma sacada, então, estruturalmente, você ter essas sacadas, esses avanços, sabe? Isso é melhor você fazer uma laje maciça do que uma pré-moldada. Não que não possa, mas a pré-moldada não tem tanta resistência assim em balanço quanto teria uma laje maciça, tá? Então essa é a grande diferença. A gente já vai ver a pré-moldada aqui para a gente estar falando sempre a mesma língua, tá? Mas então laje maciça praticamente é isso, tá? Deixa eu ver aqui se aqui tem, acho que só deixa eu dar um zoom aqui. Então a laje maciça é isso aqui, né? Você tem lá suas formas, daí você tem já suas vigas, tá? E você vem lá com as bombas de concreto e vai injetando concreto em cima aí dessas formas, tá? Peso e tal. Aqui já tem outro tipo aqui, mas eu quero só mostrar para vocês, deixa eu adiantar um pouquinho aqui, só para a gente estar falando a mesma língua, tá? Isso aqui, pessoas, é a tal da laje pré-moldada, tá? Então, quando a gente tem esses... Se vocês quiserem falar, fica à vontade, tá? Só falar. Acho que não. Laje pré-moldada é essa aqui. É aquela que tem aquelas vigotas, tá? Vou abrir outros detalhes aqui. Depois tem esses blocos de cerâmica ou isopor e coisa e tal. Então, essa aqui, quando eu tô falando pré-moldada, eu tô falando dessa aqui, certo? Vamos só voltar lá para as lajes. Outra vantagem que a laje maciça tem, deixa eu só ver aqui que esse apito é do Whats. Aqui tem alguém entrando. É a Ruth que não tá conseguindo entrar. Deu certo? Ruth, conseguiu entrar? Acho que deu certo. Ruth, boa noite, seja bem-vinda. Não tinha visto que estava lá ó, você pedindo para entrar, tá? Boa noite, professor. Eu estava tentando entrar pelo celular, não consegui, daí eu joguei pro computador, e daí eu estou entrando através do computador agora. Tranquilo. Então, começando aqui falando sobre laje só, não perdeu quase nada praticamente, tá bom? Também no comecinho. Então, a gente só está falando mesmo sobre laje maciça, dando uns conceitos,
E aí, uma coisa bacana da laje maciça, que eu queria justamente falar para vocês, é o seguinte, tá? Imaginem que a gente tem exatamente esse desenho, tá? A laje maciça, a grande vantagem dela é que, na maioria dos casos, ela distribui a carga nos 4 sentidos, tá? Então, por exemplo, uma laje dessa, ela está distribuindo a carga em todas essas vigas, tá? Então, vamos dizer que se eu tivesse uma laje 5 por 5, por exemplo. Vamos dizer que isso aqui fosse 5 por 5 bem certinho, tá? E que nessa laje aqui chegasse, sei lá, 10 quilonewtons, por exemplo, tá? Então, como ela vai distribuir uniformemente para todos os lados, então cada lado disso aqui vai receber 2,5, tá? Então, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 10 quilonewtons. Então, ela distribui essa carga uniformemente. É uma vantagem? Sim, porque você tem uma distribuição melhor. Qual a desvantagem? Como eu já disse, como a própria laje tem um peso absurdamente maior, então, meio que você está distribuindo uma carga que você não precisaria ter. Essa é a ideia da coisa, tá? Mas ela tem essa vantagem de distribuir a carga mais uniforme, certo? Por enquanto, vamos ficar nisso. Depois nós voltamos nisso aqui. Então, essa é a tal da laje maciça, tá? Laje feita aí em obra, tal, com concreto e aço. A próxima, que praticamente é muito difícil de acontecer, é essa tal da laje cogumelo, tá? O que é a laje cogumelo? Vou mostrar a imagem, que é a coisa mais fácil que tem. Isso é uma laje cogumelo, que é o quê? Uma laje que é apoiada diretamente em cima do pilar, tá? Ou um capitel, ou alguma coisa assim. Como vocês podem imaginar, não parece uma coisa muito lógica, tá? Então, aqui, em vez de você distribuir a laje numa viga, você está tendo um elemento extremamente de punção que um pilar está tentando arrebentar aquela laje, tá? Então, isso aqui é muito no desuso, tá? Eles entendem assim, por que não fazer uma certa viga, tá? Mas em alguns elementos existem, tá? Essa aqui também é uma laje cogumelo, e por isso o nome cogumelo, tá? Que ela tem como se fosse uma tampinha em cima do pilar que segura toda a laje, em vez de ter uma viga, tá? Claro que a distribuição de carga aqui é bem inferior do que no sistema tradicional de viga, mas existe, tá? É calculado totalmente diferente, mas não é o nosso caso aqui. E aí, vamos falar agora, né, do beabá da mocinha aí das lajes, tá? Que é a tal da laje nervurada. Então, laje nervurada, ou essa laje pré-moldada, como tem chamado, que é errado, tá? O nome certo é nervurada mesmo. Então, ela tem essas nervuras, que são o quê? Como eu já disse aqui, deixa eu pegar aqui. Então, são essas aqui, que são aquelas vigotas, tá? Então, você tem uma vigota de concreto. Dentro dessa vigota, você tem uma treliça metálica. E entre essas treliças, você vai distribuir a lajota cerâmica, o isopor, cabaças plásticas, enfim, tem um monte de sistema que vai entrar aqui no meio, tá? Vamos bem ao pouquinho. Por exemplo, ó, essa aqui é um baita de um blocão de isopor, tá? Um exemplo aqui. Aí você tem aqui esses desenhos, quando ficam esses bonitos, elas são de plástico, tá? São cabaças plásticas, por isso que ela fica assim, tão uniforme, tá? E a tradicional aí de tijolo cerâmico. Pergunto para vocês que estão aqui, dentre esses, cabaça plástica, cerâmico e isopor, qual que é a melhor ou qual que é a pior? O que vocês têm a me dizer aí desses 3 tipos de blocos que dão acabamento para essa laje? Não sei, tio. Vou abrir até aqui bem aos pouquinhos. Então, temos aqui, ó, blocos de isopor para laje nervurada. Vamos em mais. Então, ó, a gente tem esse aqui, tá? São os blocões lá de isopor. Claro, eles têm um recorte, um desenho, tudo certinho, tá? Mas ele funciona desse jeitão aqui. Então, ele vai entre as vigotas aqui, tá? Ele preenche aqui. Se não for o isopor, a gente tem, por exemplo, cerâmico.
Aqui, mais comum, mais tradicional que isso aqui, desconheço, né? Que é esse aqui, aquelas lajotinhas cerâmicas. Quem nunca, quando criança, quis andar em cima disso aqui simplesmente quebra e você pode atravessar a laje fácil, diga-se de passagem, tá? Ou, no mínimo, quebrar um monte dessas lajotinhas cerâmicas. E, por último, a gente tem aqui a plástica. E é isso aqui, tá? Então, se você não sabia como que era feito esse desenho bonito aqui, que eu acho que é bonito mesmo, tá? É essa cabaça plástica aqui, tá? É isso aqui que forma a laje. Tem até uma imagem aqui, deixa eu pegar aqui. Opa, peguei a mesma. Essa aqui, ó. Você consegue ver no detalhe, ó. Você tem todas as cabaças plásticas e tem a malha por cima, tá? Então, o Christian, por enquanto, falou que não faz ideia. Meninas, querem dar algum chute? O que vocês acham melhor? Isopor, plástico ou cerâmica? Cerâmica é bem antiga, né? Poderia ser a melhor. Mas para mim a plástica é moderna e talvez seja melhor. A plástica. Plástica. Jamile falou isopor. Tem quase um voto para cada um. Ninguém está errado, ninguém está certo, tá? Todos são usuais. Mas se eu, no caso, escolheria, vou pela Jamile, tá? Isopor eu acho que é hoje uma solução barata, né? E muito boa. Por quê? A função desse bloco, esse que a gente vai usar aqui, é só uma: economizar concreto. Ele só serve para isso. Ele não tem resistência nenhuma, tá? Então, o pessoal que acha que, vou usar uma cerâmica, porque na cerâmica eu tenho uma resistência maior. Não, aquilo ali não serve para nada, tá? Se depois que você concretar essa laje, você arrancar esse isopor, essa cabaça ou essa cerâmica, tudo bem. Porque o que vai dar resistência para a laje, tem até a imagem aqui, vou tentar deixar maior, ó. Aqui. Ó, o que dá resistência para a laje é essa camada de concreto que vai em cima da laje. É isso que dá resistência, tá? E não o bloco. O tijolo é puro enchimento. Por quê? Ele ajuda a formar como se fosse uma mini viga. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é como se fosse uma mini viga que vai segurar a laje. Então, em vez de, por exemplo, né? Vamos falar em espessura. Lajes maciças. Lajes maciças, a gente está falando aí de 8 a 12 centímetros de espessura, tá? É o quanto você vai usar de concreto. Laje pré-moldada, mínimo 4 centímetros, tá? E por que você consegue usar tão menos concreto? Por causa dessas mini vigas, tá? E essa estrutura que está colocada aqui também. Então, você consegue gastar muito menos concreto. Depois, isso aqui que está aqui, ó, serve para lufas, tá? Ele ajuda, claro, você tem que ter opções, né? Como, por exemplo, vamos dizer que a ideia é fazer um forro por cima, tá? Aliás, por baixo. Então, você vai usar a parte de baixo da laje e vai rebocar. Então, se você for rebocar, o isopor ou cerâmico parece bom, porque ele vai te dar uma aderência melhor. Já se você for usar, por exemplo, uma plástica, né? Pense, como que você vai rebocar um negócio desse aqui? Não dá, tá? Você teria que usar outros sistemas, né? Tipo, ela fica bom, fica bonito, mas, por exemplo, para ficar aparente, talvez seja bom. Mas como que você vai rebocar um negócio desse aqui? Impossível encher tudo isso aqui. Agora, não, vou fazer um forro embaixo. Forro de gesso, forro de drywall. Pode falar. Esses mini cubinhos, aquelas espaços ali, professor, em quadradinho que faz, né? Essa ali é de plástico. Isso mesmo. Daí, o plástico tá, tipo, a parte de cima dele, né? Praticamente tá por cima. Isso aqui, você diz, isso aqui é concretado em cima disso aqui, ó. Sim. Tá. Daí, depois de concretado, daí é passado mais uma camada para fazer um revestimento. Isso. Geralmente, lajes, você vai ter a concretagem da laje, então você vai ter o concreto, que é o estrutural, mas geralmente o contrapiso, tá? Você vai fazer ele com massa, não com concreto daí. Aí nesse contrapiso você vai colocar os níveis, a queda de água, caso tenha, tá?
Mas então, pouquíssimos exemplos que você vai ter a laje acabada. quando o professor dizia que faz lá as mini vigas, essas mini vigas vão em si para a viga mesmo do prédio, né? Ou da estrutura. Ela faz parte da laje, tá? Ela, tipo assim, são coisas bem pequenininhas, mas esse, vamos dizer que seja um C de boca para baixo, é isso aqui que oferece a resistência para a laje nervurada, entendeu? Tá, você consegue ver esse desenho aqui, ó? Pense, ó, aqui é o bloco seu, tá? E ele fez aquele monte de buraquinhos, tá? Então é isso que vai ajudando na resistência. Mas tudo isso aqui tá apoiado em cima das vigas lá do lado de fora. Acho que agora deu para entender. Entendeu? Ó, vamos aqui, ó. Professor, esse isso concreto. Aqui, pode falar. Esse lá naquela imagem, o concreto lá, ele tá na parte de cima, é onde vai ficar, né? Então, no caso, onde vai ser apoiado o contrapiso por cima daquele concreto. Isso mesmo. Tá. Mas e daí aquela camada de revestimento ali de argamassa, o que tem então embaixo? Então, isso aqui, ele tá dando um exemplo se você for rebocar a parte de baixo da laje. Mas ele não vai sair muito vantajoso, né? Se for Mas será que vai sair na vantagem fazer esse revestimento com de massa que vai ter que usar para preencher? Então, mas é exatamente isso. Por exemplo, se você estiver usando esse sistema aqui de lajota, ele está representando para esse sistema aqui, ó, tá? Então, esse sistema, ele está falando o quê? Olha, eu fico bem bonito, tá vendo? Eu fico bem reto. Você pode fazer o reboco em cima de mim direto. Já se você usar uma dessa, plástica, não tem como fazer isso, tá entendendo? Como que você vai fazer aqui? Não dá. Uhum. Porque você, tipo, você não tem como encher tudo isso aqui de massa. É loucura fazer um troço desse, entendeu? Então, isso aqui é um jeito da pessoa que vende o bloco cerâmico dizer assim, ó, compra o meu bloco, que o meu bloco é bom para reboco. Porque o isopor, ele também não é muito bom para o reboco, tá? Ele dá para rebocar. Mas geralmente, quando você vai desformar, o isopor meio que arrebenta, fica cheio de falha, fica meio ruim. Nisso, o bloco cerâmico é melhor. Por isso que ele faz a propaganda aqui de revestir por baixo. Tá? Seria rebocar a laje mesmo. Agora, hoje em dia, reboque laje, raríssimo. Raríssimo fazer um negócio desse, tá? Mas dá para fazer. Não sei se me expressei bem. Você está perguntando? Sim, não, agora eu entendi, professor. Deu para entender agora. Mas a primeira pergunta mesmo que eu fiz lá é que ele vai formar mini viguinhas, né? Que vai para as vigas em si, né, da estrutura para distribuir, para daí para os pilares e para a fundação. Exatamente isso, tá? Então, essas mini vigas, vamos dizer aqui, ó, é esse concreto que vai estar aqui no meio, tá vendo? Ó? Isso aqui é um espaço oco, isso aqui vai encher de concreto, tá? É isso aqui, ó. E quanto tem isso? Bom, como vocês podem ver aqui, ó, tem a altura da cerâmica, tá? Então, você está usando, por exemplo, uma cerâmica de 8, essas mini vigas vão ter quanto? 8 por 5. E é um monte de mini viguinhas, porque essas lajotas aqui, elas têm na faixa de uns 30 centímetros. Então, você tem um monte de viguinhas, tá? Que é isso aqui, que está distribuindo a carga nas vigas externas do prédio, ou da sua casa, que é esse desenho aqui, ó. Vamos voltar aqui um pouco, tá? Então, por exemplo, ó, você vai ter isso aqui, ó, ele vai estar distribuindo lá nas vigas. Só que talvez vocês já viram um probleminha daqui, se vocês se ligarem, eu acho que vocês já estão quase onde eu queria que vocês chegassem, tá? Que é só desenhinhos mesmo, tá? Ó, desenho aqui das lajotas, tal, tá vendo? O que vocês talvez já tenham entendido é o seguinte, ó. Por exemplo, se eu tenho essas mini vigas, tá? Ou essas vigotas, como a gente chama isso aqui, a gente chama de vigotas, tá? Essas vigotas vão distribuir toda essa carga na laje. Mas vocês concordam que, por exemplo, num sistema de laje pré-moldada, eu não distribuo a carga nos 4 lados das vigas.
eu distribuo só em 2. Vocês estão entendendo isso? Que essa vigota aqui, ó, ela está apoiada onde? Nessa viga de trás e nessa viga da frente. Então, nas vigas de trás não vai carga nenhuma. Pode falar. Mas isso é no caso das cerâmico, né? Quando é tipo isopor, ou que nem o plástico, desculpa, ele é dos 4 lados daí. Só na cabaça às vezes, a plástica, de vez em quando. Mas não, isopor ou cerâmico é só em 2 lados. Então, na verdade é assim, toda laje pré-moldada descarrega somente em 2 vigas, tá? Essa é meio que a regra. Essa plástica, às vezes ela muda, tá? Porque às vezes ela é feita desse jeitão que tinha uma foto lá, que ela é armada nos 4 lados, mas geralmente não é, tá? Geralmente, mesmo uma laje dessa aqui, ela só descarrega em 2 lados, por incrível que pareça. Por quê? Porque você concentra a armadura só aqui no fundo. Dificilmente você faz a armadura aqui em cima, tá? Essas cabaças, às vezes, porque elas são feitas em prédios, tá? Então, às vezes, você descarrega nos 4. Mas, em residência, cerâmico ou isopor, somente carga em 2 lados, em 2 dimensões. E é por isso que eu deixei aqui, ó, essa plantinha, justamente para mostrar para vocês isso, tá? Que, por exemplo, né, nessas lajes aqui, elas vão estar distribuídas, ó, assim, e concentradas somente em 2 vigas. Vocês conseguiram entender o porquê que concentra só em 2 vigas? No caso dessas lajes nervuradas? Sim, porque as vigotas vai só em 2 lados. Exatamente. São apoiadas só em 2 lados. Exatamente por isso, tá? Opa, chegou mais uma, chegou a Liliane aqui, que não tinha aparecido ainda. Aí, ó, seja bem-vinda, boa noite. Estamos falando aqui das lajes nervuradas, tá? Então, nossa, eu achei que era 7h30. Não, cada vez que você quer roubar meia hora, pô, aquele dia das 6h30, você vai ganhar às 7, agora às 7, você quer às 7h30, tá louco? Daqui a pouco é 11h30, nós não começamos a aula ainda. É às 7, tá? Eu tô só brincando. Desculpa, tá? Imagina, relaxa, mas é às 7 horas, tá? Então, só voltando aqui, então, ó. Então, nas nossas lajes nervuradas, tá? Então, a gente sempre vai descarregar em 2 vigas. A via de regra, o que vocês acham? Por exemplo, vamos pegar essa primeira laje aqui, que é a maior zona, tá? Isso aqui é um projetinho muito simples, tá? Que eu fiz aqui só para a gente fazer um exemplo, aqui, um exercício, que nós vamos direcionar essas lajes e para vocês terem uma ideia de como que começa esses projetos. Deixa eu olhar aqui que toda vez que apita, às vezes é algum aluno, tá? Então, como que nós vamos distribuir essas lajes por esses projetos, certo? Então, como só descarrega em 2 vigas, o que vocês acham? A gente faria as nossas lajotas nesse sentido, vamos colocar aqui assim. Vocês acham... Oh, caramba! A gente vai colocar elas nesses sentidos, que seria no sentido menor, ou a gente vai colocar no sentido maior? O que vocês acham que as nossas vigotas vão ficar em qual sentido? Menor ou maior? Menor. Menor. Se alguém tiver com dúvida, sempre um lado menor, tá? Porque você pode ter justamente menor, isso aí. Vigotas menores, tá? Você vai conseguir distribuir a carga melhor. Então, como que vai ser o nosso projeto de lajes? Bom, vamos bem aos pouquinhos agora, que a gente vai começar a mexer com esse projetinho micro aqui, antes de começar para os padrõezões, tá? Então, a primeira coisa que é meio que padrão. Deixa eu até copiar isso aqui para cá. Todas essas lajes, ou todas as lajes que serão usuais, tá? Elas têm meio que uma ordem, tá? Então, ela é sempre da direita para a esquerda e de cima para baixo, como se fosse meio que um livro, tá? Então, vamos dizer que essa seria a nossa primeira laje, tá? É a nossa L1.
tá? Seria a primeira. Então, automaticamente, essa aqui do lado tem que ser a nossa L2. E essa aqui, a nossa L3. A menos que, tá? A menos que você, por exemplo, diga assim, professor, mas já que aqui a gente vai fazer no sentido menor sempre, como vocês acabaram de dizer. Então, a gente geralmente representa dessa forma aqui, ó. Vou fazer até um coisinho aqui, ó, que parece ser meio gambizinho, mas é mais ou menos assim, ó. A gente usa uma representação desse jeito para dizer, ó, o sentido da vigota, tá? Então, a nossa laje 1, geralmente também é do lado direito, aqui do nomezinho, tá? Tá dizendo assim, ó, olha, eu quero pôr as minhas vigotas, tá? Nesse sentido menor, 3,70 e o 5,70. Então, isso vai subentender o quê? Que vai ter aquele monte de vigotas aqui, tá? Nesse caso aqui do lado, o que vai acontecer, ó? Vocês têm duas opções nesse projetinho aqui específico, que é o quê? Ou vocês vão considerar duas lajes separadas, tranquilo, é possível, ou não, vocês podem dizer assim, ó, essa laje vai ser de fora a fora, uma laje só. Posso fazer isso? Posso, tá? Não é tão usual fazer lajes assim tão compridas, tá? Geralmente você faria o quê? L1, e aqui você faria a L2, que seriam essas duas peças, tá? Mais ou menos é assim que funciona. Mas aqui no nosso exemplo, a gente vai deixar aqui como se fosse 3 lajes, tá? Então, a L1, a L2, e aqui embaixo a L3, que claro, vocês têm que fazer um pouquinho menor aqui, só esse coisinho aqui, né? Que senão vai ficar meio esquisitão, tá? E isso aqui, pessoas, são representações que vocês vão precisar fazer lá nos projetos de vocês, tá bom? Então, essas coisinhas aqui, tá? Para representar aí as lajes e as vigas, tá? Entendam que isso aqui são só representações, a gente ainda não está calculando nada, tá? É só como é um projeto estrutural. Outra coisa muito importante quando vocês forem trabalhar com lajes, tá? Eu vou até dar um zoom aqui, para ficar um pouquinho maior aqui, eu queria pegar só a laje 1. Então, por exemplo, vamos dizer que aqui é a nossa laje 1, laje 2 e laje 3, exatamente como está aqui. Uma coisa que vocês têm que se ater é o seguinte, se vocês tivessem essa laje 1, qual, e agora eu pergunto para vocês, qual o comprimento que vocês precisam encomendar ou pedir das vigotas? Qual é o comprimento que vocês vão utilizar dessa laje 1? Pode falar ou pode escrever no chat aí. Qual o comprimento das vigotas? Não dá para... tem medida que é padrão ou dá para pedir qualquer um, para qualquer medida? Teoricamente, você pode pedir de 1 em 1 centímetro. Eles falam, acho que de 2 em 2, mas vamos colocar aqui nosso exemplo de 1 em 1. Vamos dizer que você achou um cara de 1 em 1 centímetro. Uhum. Então, professor. Deixa eu ver se alguém está falando uma coisa no chat aqui. Podem falar também, meninas. Podem digitar, meninas. Vou colocar aqui, ó. Quero saber qual é o comprimento que eu vou pedir essa lajota aqui. Essa vigota para colocar nessa laje. Eu vou chutar, tio. Pode chutar. 4 metros. 4 metros, tá? Você chutou 4 metros porque o vão tem 3,70 e 15 cada viga, certo? Por isso você chutou os 4 metros. Tem uma lógica. Beleza. Professor, pode falar. A minha dúvida é nas vigas, nos 15 de viga ali, né? Porque 3,70 é óbvio que é a medida. Agora, eu não sei se ela tem que, as vigotas tem que ser exata ali, ou ela tem que ser um pouquinho menos. Tá. É mais ou menos isso que eu quero que vocês pensem mesmo. Funciona assim, pessoas. Nesse caso aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, justamente aqui, esse projeto que vocês têm essa viga, que, vamos pegar até isso aqui para ficar bem fácil de representar, ó. Então, aqui, ó, a L2 e a L3, o que vai acontecer? Bom,
essas vigas, essas lajotas, elas têm que ser apoiadas no meio aqui, tá? Por quê? Eu tenho que ter viga para o lado de cá e viga para o lado de lá. Porque eu preciso apoiar essa minha vigota em algum lugar, tá? Então, ela teria que ser tipo isso aqui, ó, tá? Meio para cá, meio para lá. Mesma coisa nessa de baixo, tá? Então, ó, por exemplo, essa L3, qual vai ser o tamanho dela? Vamos ver se vocês conseguem pegar comigo, ó. Ela tem que ter 85 mais 7,5 mais 7,5, que é metade dos 15. Então, essa vigota vai ter 1 metro. Só que essa aqui da extremidade é um pouco diferente, porque ela vai ter 2,70 mais 7,5 mais 15, porque aqui ela tem que ir até o final, tá? Então, essa ela tem que fechar, ela tem que ser externa. Então, voltando para a nossa pergunta aqui, ó, veja como que vai ficar essa aqui, então. Então, essa aqui vai ficar como? 3,70 mais 15 mais 7,5, que é metade dessa viga aqui. Eu não faço ideia quando vai dar isso, vamos ver aqui. 3 metros e 92 centímetros e meio. É isso? Tá, mais 7,5. É isso mesmo. 392,5, tá? Claro, se é aproximado, teria lá 392, tá? Mas é só para vocês entenderem o quê? Justamente que a vigota ela tem que estar apoiada nessa viga, tá? Então, geralmente ela apoia metade e metade. Assim, pela regra tem que ser assim, tá? Não dá para inventar muito além disso aí. Ah, 1 centímetro para cá, 1 centímetro para lá, tranquilo. Só não pode deixar, tipo, 2 centímetros para uma e 10 para outra. Isso não pode, tem que ser bem centralizado, tá? Mesmo assim, isso aqui são representações, porque, como eu disse, a grande vantagem hoje de nós, construtores, é que esse pessoal de laje, eles estão muito na frente de todo mundo, tá? O que acontece? Hoje você manda o seu projeto para esse pessoal que vende laje nervurada e ele te manda as vigotas prontas do jeito que você precisa, tá? Então, eles estão muito espertos nesse ponto. E por quê? Porque eles têm que assinar a RT, a responsabilidade técnica. Então, eles não podem fazer besteira, tá? Inclusive, quando eles te fornecem, eles te explicam exatamente o que eu estou te explicando para vocês aqui, tá? Eles vão falar, olha, então a gente vai mandar a vigota com 3,92, que vai ser a L1. Eles vão fazer esse desenho para vocês. Ah, aqui, em vez de fazer a L2 e a L3, a gente vai fazer a L2 de fora a fora, porque daí você vai concretar tudo, sabe? Então, eles já vão te dizer esse tipo de coisa. Você pode chegar e falar assim, não, mas eu quero que a minha L1 seja ao contrário. Eu quero. Eu exijo que ela seja ao contrário. Por quê? Porque você é um cara teimoso, tá? Porque não tem necessidade nenhuma, tá? Você só vai gastar mais, eu já vou provar para vocês por que você vai gastar mais com isso. Sempre lado menor. Então, o pessoal da laje tá assim, ó, tipo, anos-luz na frente do povo aí, fazendo a coisa certa, graças a Deus, tá? O que falta depois disso aqui tudo? Calcular a armadura dessas lajes. Então, eles vão fornecer as vigotas, vão fornecer o isopor ou a cerâmica, e você vai ter que calcular depois a área de aço. Essas telas, essa área de aço, a gente vai calcular só mais para frente, que a gente ainda não viu conceitos ainda de cargas e distribuição de algumas coisas assim, tá? Então, isso ainda vai ficar um pouco mais para frente para a gente calcular. Hoje a gente vai calcular o quê? Essas lajes e as espessuras dos concretos. Então, isso a gente vai fazer hoje, tá? E fazer já essa nomenclatura aí, tá? Então, só continuando. Pessoas, entenderam aqui a questão do 3,92 aqui? Tá tranquilo? Entenderam essa questão do divide meia viga para cá, meia viga para lá e tal? Né? Tranquilo, né? Então, por exemplo, e aí eu pergunto, mas então aqui nesse a gente dividiu. Mas por que a gente não dividiu nesse? Por causa disso, porque ela está sendo distribuída em 2 vigas. Então, essa aqui a gente não precisa, tá? Ela não vai ficar meio-meio.
Em obras funciona assim, você está lá com as suas vigas, ou a caixaria toda pronta, que é uma opção, sim, tá? Você está com a caixaria toda pronta, a armadura da viga toda pronta, colocada, aí você vem e instala essas vigotas em cima, tá? E concreta de uma vez só. Dá para fazer? Dá. Mas geralmente não faz assim. Por quê? Toma água ainda. Por causa exatamente dessa viga. Eu vou fazer um desenho aqui, rapidinho, acho que vocês vão entender o porquê. Por exemplo, ó, eu tenho aqui a minha caixaria. Eu já aumento aqui, tá? Vamos dizer que eu tenho aqui 40 por 15 por 40. Tá? Então, aqui é a minha viga, tá? Daí, eu vou chegar com a minha vigota. Então, a minha vigota tá aqui. Ela tem, vamos dizer que essa aqui tem 8, por exemplo, de altura. Tá? Fechando aqui. Beleza. Então, aqui eu tenho a minha caixaria. Aqui também eu vou ter a caixaria, que é onde vai ser o fundo da minha laje, tá? Então, eu vou ter... Geralmente, eu tenho uma caixaria aqui, tá? Salvo algumas exceções, a pessoa faz só com a vigota aí. Eu não gosto muito que vaza muito concreto, tá? Mas, como a gente viu, se eu tenho essas vigotas dividindo metade para cá e metade para lá, e eu posicionar elas aqui, ó. Vou posicionar ela aqui onde ela tem que ser. Ó, vou deixar um espacinho aqui, ó, tá? Ó, eu posicionei meio. Como é que eu vou concretar aqui se as vigotas praticamente fecham tudo? Entendeu? Por isso que não é muito comum fazer isso em obra, porque meio que você tem que concretar a viga e daí já em seguida pôr a laje em cima, sabe? Meio esquisito. Então, geralmente assim, 90% dos casos, quando você usa laje nervurada, você faz o quê? Concreta a viga primeiro e depois você apoia a laje, tá? E aí você concreta a laje por cima disso tudo. Deu para entender aqui pelo meu cortezinho aqui feito em cima do laço? Acho que deu, né? Então, geralmente você faz a viga primeiro, depois põe a laje nervurada e concreta a laje, certo? Então, só voltando aqui para o nosso projetinho. Então, eu tenho aqui as nossas 3 primeiras lajes e eu vou tomar a liberdade aqui de fazer as outras. Então, ó, eu vou dizer, eu vou pôr como sendo uma laje, tá? Cada uma delas aqui. Pois vocês podem optar por não. Então, por exemplo, nesse caso aqui, e agora eu vou até aumentar aqui para ver se vocês concordam. Isso que eu fiz aqui, nessas 3 aqui que eu vou denominar aqui com o nome certo. Essa é a nossa L4, essa é a nossa L5 e essa é a nossa L6. Isso aqui que eu fiz, tá certo ou tá errado? Por que vai estar errado, senhor? Então, eu pergunto, por que você acha que tá errado? Porque tá muito comprido? Não sei. Porque tá muito comprido, quase chegou bem perto. Vamos ver se as meninas mataram aqui. Ô, professor, como o professor acabou de explicar na parte maior lá, que a gente escolhe o lado menor para colocar, né? Então, nesse L4 ali, teria que ser o lado menor também. Ficaria a laje atravessada. Exatamente isso, meus parabéns, é isso aí mesmo. Ó. Então, o L4 é assim, ó. Mesma coisa aqui, ó. L5 também, tá? Mesma coisa, é exatamente isso. Sempre o lado menor. Então, a sua representação vai ser assim. Pode falar. Mas se quiser fazer junto, tá para fazer só numa laje só? Que é a mesma distância de cima lá, senhor? Dá. A laje 4 e a 5? Dá, mas nós já vou te mostrar o porquê que geralmente a gente não faz. A gente faz meio que assim sempre, quer dizer, nem sempre, tá? Mas na maioria das vezes a gente faz assim pro lado menor, tá? Desse jeitão aqui, ó.
Então, esse projeto nosso seria assim, ó. Eu teria essa parte... Vamos dizer que isso aqui é uma casa, tá? Vou dizer que isso aqui é uma sala, aqui, sei lá, uma cozinha, aqui é um banheiro e aqui são 3 quartos, tá? Tô um chute aqui, porque é um projetinho que eu fiz aqui para aula. Então, eu ia dizer, ó, que essa parte aqui, que é a parte social, cozinha, banheiro e tal, as lajes, as vigotas estão aqui. E nesse aqui, que são os quartos, as vigotas estão ao contrário. Por quê? Porque eu sempre estou apontando para o lado menor as vigotas, que vão estar distribuindo nessas vigas específicas, tá? Que nem você falou, professor, mas eu posso fazer, porque a diferença não é tanta. Se você pegar essa L6, por exemplo, ó, a gente tem o quê? 3,20 e 3,35. Posso fazer ao contrário? Pode, tá? Não tem problema. Você só vai ter que fazer o cálculo para isso. Por quê? Porque pense agora o seguinte, aí tem várias nuances que vai do projeto. A L3, ó, a L3 descarrega nessa viga. Vocês concordam que a L3 está descarregando nesse pedacinho de viga aqui? Acho que sim, né? Todo mundo concorda. Se essa L6 fosse ao contrário, você não concorda que a L6 também descarrega na mesma viga? Sim ou não? Ó, vou até fazer isso aqui, ó. Vamos dizer. Sim, professor. Sim, né? Ó, vamos dizer que eu tivesse escolhido desse jeito, tá? Então, esse pedacinho de viga está recebendo toda a carga da L3 e toda a carga da L6. Então, teoricamente, essa viga vai ter que ser o quê? Maior. Vai ter que ser mais parrudona, vai ter que ser mais armadura dentro. Por quê? Porque ela recebe mais carga. Simples assim. Mesma coisa aqui no L5 e no L4, tá? Então, assim, tá errado? Não, não tá errado. Mas se eu fizer isso, o que que acontece? Mesma coisa, ó. Pensem, desse projetinho nosso, aqui, ó, vamos já falar pensando em vigas, tá? Não é bem o assunto, mas dá para pensar junto. Vejam essa viga aqui, ó. Esse pedaço aqui que eu não identifiquei. Ele tem 5,70, tá? Nesse desenho do jeitão que eu fiz aqui, o que que essa viga aqui, ó, tá recebendo? Ela tá recebendo só a carga da laje 1, tá? Se eu inverto essas vigotas apontando para essa viga central, essa viga vai receber praticamente a casa toda, tá? Então, o que quer dizer? Que essa viga, que já tem que ser grande, porque o vão dela é 5,70 praticamente, tá? Não porque tem essa aqui que vai estar ajudando, tá? Mas ela vai receber toda essa carga de laje. Só estou dizendo isso por quê? Porque isso aqui muda muito, tá? O quanto essas vigas recebem de carga. Então, quanto mais distribuído você puder fazer também, melhor, tá? Quando você tem vãos, assim, de 3 metros, 4 metros, não muda quase nada, tá? Uma coisa que a gente vai ver aqui é que esses vãos pequenos, geralmente você vai cair no tamanho mínimo de viga, tá? Existe um tamanho mínimo prescrito lá na norma, e geralmente vai dar aquilo. Quando você tem vãos aí já acima de 5 metros, é que a coisa começa a ficar um pouco diferente, tá? Então, assim, e aí muda muito. Por exemplo, de 2 metros até 3,5, é como se não mudasse nada. Você tem o mesmo aço, a mesma geometria, o mesmo tamanho, tem tudo igual. Agora, do 5 para o 5,5, muda um monte. Do 5,5 para o 6, dá um salto exponencial, tá? Então, ele não é linear. Ele vai aumentando muito, ele aumenta um monte a geometria, aumenta o aço mais um tanto. Tudo isso nós vamos calcular, tá? Mas é só para vocês terem uma noção que vãos muito grandes geralmente é problema, tá? Essa que é a ideia da coisa. E por isso que essa aula aqui de laje, que parece você olhar assim, professor, mas parece uma bobagem eu colocar para cá ou para lá. Não, isso aqui é o começo do problema, tá? Isso aqui dá uma diferença absurda, tá? Aonde que você vai descarregar as suas cargas. Pensando em laje nervurada. Como eu disse, se fosse laje maciça,
essa laje distribui para as 4 vigas. Só que essa distribuição não é uniforme, tá? Por quê? Ué, porque aqui é maior que aqui. Então, existem métodos de você calcular essa carga. A gente não vai chegar a fazer isso porque é uma loucura, assim, tá? Mas é feito. É feito, os programas fazem isso, tá? Entenderam? Liliane, você entendeu aí essa questão só da posição das vigotas, onde que eu vou distribuir a carga? Sim, professor, entendi. Então, beleza. Então, já finalizando aqui, é o seguinte. Uma fórmula muito usual para a gente calcular a espessura dessa laje, porque essa laje é assim, você vai comprar a vigota, então a vigota ela tem tamanhos pré-definidos de fábrica, tá? Eu até deixei um aqui para vocês terem uma noção, tá? Então, isso aqui é a armadura que vai dentro da vigota, é uma treliça, eu diria extremamente simples, tá? Não é nada demais. Então, é essa treliça e aquela base de concreto que está aqui embaixo, tá? E isso aqui, ó, são as especificações dessa vigota, tá? Depois, quem quiser, estou preparando a apostilinha lá para postar para vocês, mas entendo que é mais ou menos o seguinte, deixa eu ver se tem até um outro desenho. Aqui tem um desenho, tá muita coisa aqui, né? Tem um mais simplinho? Vamos pegar aqui. Queria um mais simples, mas tá bom. Vamos pegar esse aqui que dá para vocês terem uma ideia. Então, essas vigotas está escrito assim, ó. Modelo TR8L, TR8M, TR12, não sei o que, tá total. O que isso quer dizer? Esse 8, esse 12, esse 16 é o quê? É essa altura, tá? Então, é a altura da sua vigota, tá? É isso que quer dizer. Quer dizer o quê? Bom, a minha de 8, ela vai ter 8 centímetros, que é a sua vigota, mais o tanto de concreto. E agora que a gente vai anotando, a hashtag fica a dica. Espessura de concreto para laje nervurada, 4 centímetros, tá? Então, se você opta por uma vigota de 8, e ela vai ter mais 4 de concreto, então você vai ter aquela mini viga de 12, tá? É isso que você está calculando aqui. Então, uma vigota de 8 te dá uma laje de 12, tá? É isso que vocês têm que entender. Uma vigota de 12 com mais 4 de concreto vai te dar uma laje de 16. E assim sucessivamente, tá? De 30 eu nunca vi. É a primeira vez, tá? Mas tem aqui, então tá. Então, vocês conseguiram entender? Então a vigota. Queria achar um desenho bem simples para mostrar para vocês aqui. Aqui acho que dá para ter uma base, tá? Então, aqui, a vigota vai ter 8 e o concreto em cima vai ter 4, tá? É isso. Então, a sua laje final vai ter 12. Beleza, professor, mas como saber se a minha laje vai ter 12, 16, 20, 27? Bem simples, tá? Por essa formulinha aqui, bem básica, que diz o seguinte, que a altura estimada, tá? Isso aqui não é exato, mas ela é um estimado, ela é um pré-cálculo de laje, é o quê? É o L, que é o seu vão, por isso que o vão menor é interessante, dividido por 25, tá? Então, por exemplo, vamos fazer o primeiro aqui, ó, laje 1. Então, ó, a altura da laje 1. Então, a altura da laje 1 vai ser o quê? Vai ser o L, que é o comprimento. Quanto que é o comprimento que a gente calculou da laje 1? Lembre que não é o 3,70. É o 3,70 mais 15 mais 7,5. Aqui nós vamos colocar, então, 392, tá? Arredondando ali já. 393, que deu meio, tá? Então, 393. Dividido por 25. Como é que é, professor, de 393? 393, por quê? 370 mais 15 mais 7,5, certo? Deu 392,5. Vamos pôr 393, tá? Entendeu de onde que veio? Ah, bom. Beleza. Então, ó, a altura da nossa laje 1 vai dar
393 dividido por 25. 15,72. Tá? Essa laje 1. Então, o mínimo que eu tenho que ter é o 15,72. Aí, se eu voltar lá nas minhas vigotas, eu vou ter assim, bom, eu sei que é 4 minha capa de concreto. Então, eu tenho que usar uma vigota de 12, porque 12 com 4, 16. E eu preciso ter mais que 15,72. Então, aqui no caso, eu sempre gosto de escrever que a minha laje vai ter 16 centímetros. Tá? Só isso. Mais nada. É isso que vocês vão fazer para pré-dimensionar a laje nervurada. Tá? Essa continha aí muito simples. Só para exemplificar o que a gente conversou aqui do lado maior, lado menor, tá? Isso aqui é só vou fazer para conferência, aqui no exercício. Mas vamos dizer que eu quis fazer a laje 1 no sentido maior, tá? Eu posso, né? Eu não sei o que aconteceria, se daí é a mesma coisa ou não. Se fosse no sentido maior, eu teria o quê? Eu teria 5,70 mais 7,5, que aqui a minha vai dividir no meio, e mais 15, porque ela é da extremidade, tá? Então, eu vou ter 570 mais 15 mais 7,5. Eu vou ter 590, seria o meu comprimento. Tá? 593 dividido por 25. E agora não sei porque não ficou bonito igual ao outro, mas tudo bem. 593 dividido por 25 vai dar 23,72. Tá? Então, se eu estivesse fazendo o L1 para o lado contrário, eu teria que ter uma laje de 24 centímetros. Tá? Então, uma vigota de 20, tá? Tá aqui eu não sei o que é esse L. Linha média, linha leve. Tá, agora descobri aqui o que é cada um. Então, eu teria que ter uma vigota de 20 com uma capa de concreto de 4. Então, a minha laje aqui teria que ter 24 centímetros. E agora, eu não preciso nem abrir o custo, né, pessoas? O que custa mais caro e mais barato? Uma laje de 24 ou uma laje de 16? Né? Se eu fizer conta. Do qual custa mais? Exatamente. Qual que é a mais cara? A 16. Oi? Tá louco? Não fala troço dessas 8 da noite do dia 18/11 que eu surto aqui. A maior é mais cara, claro, né? Sim, sim. Então, quanto maior a laje, além dela ser muito mais cara, ela é muito mais pesada, tá? Porque a vigota é maior, porque o concreto que você vai colocar ali é maior também, tá? Então, sempre optar pela menor opção. Por isso, o lado menor. Simples assim. A não ser que você fale assim, não, eu vou fazer ao contrário, uma laje 24 por causa do meu carregamento. Tá bom, você vai justificar de alguma forma. Mas lá no fundo, lá no final, o que você quer saber? Qual que é o mais barato? Tá? A ideia é essa. Porque cálculo estrutural, e eu falo assim, por mim, por experiência, é você fazer uma obra que não vai cair. Claro que isso tipo assim, pré-requisito importantíssimo, né? Você quer fazer alguma coisa que não caia. Mas, se você, por exemplo, chega lá, nós estamos competindo com um cliente, e você chega e fala assim, olha, a sua casa vai ser laje de 24 centímetros na casa toda. Eu te garanto que não vai cair. Beleza. Quanto que custa? 100 mil reais. E aí chega eu lá e falo assim, olha, a sua laje pode ter 16 centímetros. E eu te garanto que não vai cair. Ah, tá. E quanto que custa? Custa 70 mil. Quem que você acha que ganha a obra? A não ser que você tenha os olhos azuis muito mais bonitos, né? Caso contrário, é claro que o mais barato vai prevalecer. Ao mesmo tempo, a gente vai ver aqui que
a ver também com a espessura da laje. Então, se a laje for muito maior, ela vai ter muito mais armadura. E, consequentemente, vai ficar muito, tá? Então, tudo isso são os pormenores. Eu não vou deixar isso aqui, tá? Eu vou apagar isso aqui. Se vocês copiaram, ótimo. Por quê? Porque depois eu quero deixar ver aquilo ali, vão ficar pensando, mas que diacho que o professor fez um troço aqui que não dá certo. Então, o que vale é a laje de 16. Pessoas, está tudo certo com vocês? Vocês entenderam por que essa importância aí do lado menor e justamente essa questão do peito? Todo mundo entendeu? Olha, Deu para entender. Eu, sinceramente, eu gostaria de deixar isso aqui no junto. Eu ia pedir para vocês fazerem essas continhas, tá? Eu vou fazer mais uma aqui, só para vocês terem uma noção, e que eu quero só... Eu sei que eu já extrapolei o tempo, mas só para a gente fechar. Vou calcular aqui a laje 2, tá? Então, ó, a minha laje 2, que vai ter... vamos pegar o vão aqui. 2 mais 15 mais 7,5. Então, 270 mais 15 mais 7,5. Vai ter 293. Dividido por 25. E ter ficado bonitinho igual o outro. 93 dividido por 25. Então, ela vai ter 11,72. Vamos lá. 11,72. 12 centímetros. Como eu tenho aqui nas minhas especificações, ou no meu fornecedor de laje. Eu tenho aqui, bom, a minha vigota de 8 com mais 4 de concreto dá 12. Então, a minha laje 2, ela pode ter 12 centímetros, tá? Então, olha que belezinha, tá? Então, eu posso ter aqui uma laje 12, e é claro que o L3 vai ser a laje 12, porque é a menor que eu tenho também, tá? Por que eu quis fazer isso aqui de propósito? Vejam só. Lembra que eu falei para vocês, essa é a L1. Eu posso fazer a L2 de fora a fora aqui? Posso. Só que vocês não concordam que se eu tivesse feito isso, a minha laje tinha que ser 16. Entenderam o pulo do gato aqui? Inteira, o meu vão é o mesmo, tá? A minha laje daria 16. E desse jeito, a minha laje pode ter 12. Tá vendo? De novo, eu economizei em peso, tá? Então, eu consegui economizar um pouquinho, tá? E dá uma diferença grande lá no final. Então, é só para mostrar essas diferenças. Quando vocês estiverem fazendo um projeto estrutural de vocês, o que vocês têm que focar? Bom, primeiro, como eu disse, que tudo fique de pé, principalmente, tá? Tudo tem que ser dentro da norma. Então, não tem chuncho, tá? Por exemplo, você fez aqui, tudo bem que isso aqui ainda é um pré-cálculo, mas você calculou e, por exemplo, aqui deu... eu calculei aqui e deu 14. 14 está entre o 12 e o 16. Eu vou pôr a de 12 que não dá nada. Peraí, mas como é que não dá nada? Se deu mais que 12, você tem que ir para o próximo, você tem que ir para o 16, tá? Então, coisa assim tem que ser ponderada. Isso aí não é chuncho esse troço aqui, tá? Tem que ser feito bem certinho mesmo. Mas, isso aqui seria o quê? A solução, vamos dizer assim, a solução mais barata, mais pronta. Academicamente, o que eu ia te dizer? Bom, se você fizesse a L1 de fora a fora aqui, ou L2, tá certo o seu projeto, você vai ganhar um 9, perfeito. Mas não, você fez bem detalhado e descobriu que a laje pode ser de 12. Joia, tirou 10, tá? Por quê? Porque você está fazendo a coisa certa. Essa é a ideia. Certo, pessoas? Para a próxima aula, talvez eu fale alguma coisa só de como que a gente faz daí para... talvez você já comece... Ou deixo aí para vocês quebrarem a cabeça, por exemplo, assim. Essa laje vai ter o mesmo nível, tá? Só que essa laje tem 16 de altura. E essas aqui tem 12. E aí, como é que faz? E esse dente? Fica onde? Tá? Então, isso aí eu deixo para vocês quebrarem a cabeça um pouco. Me digam aí para a próxima aula, fica a tarefinha aí, ó. Hashtag tarefinha, como que isso aí vai ficar no mesmo nível, tá? Porque eu não posso ter um degrau na laje,
Certo, pessoas? Então, isso aí fica a critério de É vocês. revestimento, professor? Revestimento. Se você enxertar 4 centímetros de contrapiso, olha, é uma solução. Não é a ideal, mas é. Só vou repetir para caso as meninas não pegaram, que é o seguinte, ó. Então, é mais ou menos isso, ó. Essa laje aqui, ó, a L1, vou até aproveitar esse desenho aqui, ó. Como que eu faço, ó? Aqui, vamos dizer que tem a 12. Aqui não tem 12. Aqui tem 16. Tá? Então, eu tenho que colocar mais 4 para cima aqui, ó. Então, eu tenho isso, ó. Como que eu faço aqui lá na obra, tá? Isso aqui é detalhe construtivo, porque essa laje tem 16, essa tem 12. Como é que eu faço esse dente aqui? Vou fazer um degrau dentro da minha obra? Não, né? Mas eu não vou falar. Eu quero falar, mas não vou. Hashtag fica aí a tarefinha para vocês descobrirem como que eu resolvo esse problema aí para a próxima aula, que será na terça-feira, inclusive, tá? Então, terça-feira temos aula e quarta-feira temos aula de novo. Então, a cada 15 dias a gente tem aula aí na terça-feira, certo? Pessoas, desculpa esticar tanto, Certo. eu falo muito, pode falar. Ô, professor, É certo? já aconteceu eu colocar lá, se calcular errado ter caído, professor? Eu entendi, mas não entendi muito bem a sua pergunta. Você pode repetir que deu uma cortada no final? Em algum lugar, assim, o pessoal construir a laje e cair por excesso de peso, as vigas ser menos. Ah, Não sei se a pessoa entendeu o que eu dizer. problemas assim de pessoa, de simplesmente da laje cair? É?